Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Parque Olhos d'Água será reaberto. Ribeirão Pretana morre em acidente na Bahia. 5 novos radares começam a funcionar em rodovias da região. Voipés entra com pedido de medida cautelar para recuperação judicial. Revide. Após 4 anos de interdição, o Parque Olhos d'Água, localizado na região sul da cidade, reabre suas portas para a população no próximo mês de abril. A data foi confirmada nesta semana após uma vistoria técnica que detalhou as melhorias necessárias para o retorno das atividades no espaço. As obras de readequação terão início na próxima segunda-feira e incluirão a finalização das instalações dos banheiros, a instalação de novos pontos de iluminação e placas de identificação, além de serviços de manutenção como roçada, poda de árvores e remoção de entulhos. O parque havia sido fechado em 2021 devido à infestação de carrapatos nas capivaras, animais que à época representavam risco de transmissão da febre maculosa. Na edição do dia 31 de janeiro, a Revide publicou uma matéria sobre o abandono do parque. Ô Murilo, o que mais impressiona é assim, como que o parque ficou fechado desde 2021 devido a uma infestação de carrapatos nas capivaras. E eu ando muito por ali e vejo realmente as capivarinhas andando por ali. Como é que pode, agora, o prefeito recém assumiu, faz uma vistoria técnica, vai lá e diz que no mês de abril vai reabrir. Então nós estamos no mês de fevereiro, março, abril, nós estamos há 2 meses. Por que esse parque ficou 4 anos fechado? Pois é, que tem um mistério aí entre uma administração e outra. A outra administração dizia que havia um risco seríssimo de transmissão da febre maculosa, o parque foi fechado sumariamente, ninguém ousa, arriscar a própria vida e dizer que não. O parque foi fechado, era um problema complicado para retirar as capivaras, que não podem ser mortas, tem todo um processo para ser feito essa seleção. E aí tinha um risco iminente. Então ficou fechado e ninguém nem mais discutia. Aí agora a gente fez essa matéria, houve uma movimentação. E aí a outra administração foi lá e disse: olha, as capivaras estão aí, mas já não tem mais risco nenhum. Então, assim, não, na verdade... Mas assim, na verdade, as capivaras, é claro que elas têm risco. A pergunta é, as capivaras foram um tempo lá para o Parque Maurílio Biagi, e elas foram retiradas. Então existe um mecanismo de você retirar as capivaras do local de onde elas estão, que elas não podem conviver com os humanos, porque elas podem realmente provocar doença. Agora a pergunta como é que vamos tirar as capivaras em 2 meses e quem é que vai cuidar do parque? Porque assim, eu sei que a prefeitura não tem pessoal para cuidar do parque. Normalmente os parques, eles são terceirizados. Vão conseguir fazer uma licitação em 2 meses para contratar uma empresa terceirizada para cuidar, porque precisa de gente, precisa abrir, precisa ter guarda, precisa ter uma série de limpeza, tem uma série de mecanismos que você, para abrir um parque não é simplesmente se abrir a porta, Mas pelo que eu entendi, o parque vai abrir e as capivaras não vão sair de lá. Quem é que falou que tem? E não tem poucas capivaras, tem monte de capivaras. E as capivaras, ali tem um riozinho e elas vêm por o riozinho, é impossível bloquear a chegada delas lá. Não, foi possível bloquear a chegada delas no Parque Maurílio Biagi, que precisa fazer um trabalho, é um trabalho técnico realmente. E que inclusive assim, essas capivaras vêm lá da USP. Não, essas do Maurílio Biagi, mas eu digo as do Parque Olhos d'Água. Mas elas vêm andando, elas não têm habitat. Mas lá sim, pelo que ninguém falou que vai se bloquear e que o Parque Olhos d'Água vai ser reaberto sem capivaras. Ele vai ser aberto, pelo que se presume, com as capivaras. Bom, eu não vou frequentar o parque com as capivaras. Revide. A Ribeirão Pretana Júlia
Pancotti Righetti, de 26 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, 5 de fevereiro, após desabamento do teto da igreja de São Francisco de Assis, também conhecida como Igreja do Ouro, no centro histórico de Salvador, Bahia. Outras 5 pessoas ficaram feridas no acidente. O acidente ocorreu por volta das 14h30 no Templo da Ordem Primeira de São Francisco, um dos principais pontos turísticos da capital baiana. No momento do desabamento, Júlia visitava o local acompanhada do namorado e de um casal de amigos. Ela foi atingida pelos destroços e morreu na hora. A amiga sofreu um corte na testa e foi levada para o hospital. Já os 2 homens saíram ilesos, pois estavam em uma área mais afastada do complexo religioso. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas, que foram levadas para a unidade de saúde da cidade e não corre risco de morte. A polícia investiga as causas do acidente. Bom, eu acho que não teve ninguém que não tenha ficado impactado com a morte desta menina, né? 26 anos, muito jovem e absolutamente tragédia, né? Coisa que não se explica, que não justifica, né? Nessa altura do calendário, um patrimônio histórico como essas igrejas, e que são frequentadas, muito frequentadas, né? Por muita gente do mundo inteiro. Então, não dá para entender como é que um bem tombado, um patrimônio da humanidade, aconteceu uma tragédia dessa. Esse caso, inclusive, é um caso emblemático e serviu para levantar essa questão. O escritor gaúcho Fabrício Carpinejar escreveu um texto muito bonito sobre a morte dentro de uma igreja, né, que ele disse que deveria ser um local de proteção, de amparo, e as pessoas morrendo lá. Agora eu assisti no jornal Hoje uma matéria muito interessante, feita basicamente em Ouro Preto, mas que vale para aquela região de Mariana, Ouro Preto, onde mostram que lá também tem várias igrejas antigas que estão com o mesmo problema. Inclusive teve uma igreja lá que recebeu recursos de um programa chamado um PAC de preservação de patrimônio histórico. E então, assim, no país inteiro, o IFAM se manifesta na matéria. Ele diz que tem 1.200 igrejas tombadas no Brasil, mas que ele não tem a menor ideia de como é que esteja o estado de conservação dessas igrejas. Então, assim, o próprio presidente Lula deu uma declaração também essa semana, depois do acidente, dizendo que todas as prefeituras, governos estaduais e o governo federal deverão, a partir de agora, investir e aplicar recursos na restauração e na conservação das igrejas que são patrimônios históricos. Então, assim, levantou-se no Brasil, né, uma questão séria da questão. Já tinha a questão das pontes, né, que tem um problema sério das pontes do país, mas é outra história. E também agora levantou-se uma preocupação e uma questão nacional que vai envolver políticos, autoridades, deputados, enfim, governos, sobre como é que a sociedade vai tratar a restauração desses patrimônios. Revide. 5 novos radares começaram a funcionar nesta semana nas rodovias sob a administração da Artéries Via Paulista. Os radares foram instalados em pontos estratégicos, na rodovia Antônio Machado Santana, em Araraquara, na rodovia Anhanguera, em Cravinhos e Santa Rita do Passa Quatro, e na rodovia José Fregonese, entre Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. A escolha desses locais levou em conta onde há mais acidentes e onde os motoristas costumam ultrapassar o limite de velocidade. O objetivo com esses radares é reduzir os acidentes graves, como capotamentos e colisões, que acontecem frequentemente por causa da velocidade acima do permitido. As rodovias com radares já estão sinalizadas com placas indicando o limite de velocidade, tanto para carros quanto para caminhões. Eu acho meio controverso, né, essa história de que o radar, que os radares aí vai conseguir segurar a velocidade alta, né? Porque a gente sabe que, né, passou o radar e o sujeito enfia o pé no carro, né? É uma questão de educação de trânsito, né? Mas fundamentalmente educação de trânsito, né? Mas também isso é uma coisa que acaba inimindo as pessoas, né? Por exemplo, quem vai daqui a São Paulo ou anda pelas rodovias do estado de São Paulo sabe que, né, além dos radares fixos, existem os radares móveis da polícia, né? E que se a pessoa ultrapassar o limite, a chance dela ser multada é grande, né? Então, essa é uma regra, isso significa arrecadação para os governos, né? Eles não vão abrir mão de cada vez mais
instalar radares em rodovias. Revide. A Voipaz informou nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, ter ingressado com uma tutela preparatória, uma medida cautelar requerida antes de um processo de recuperação judicial. O objetivo é realizar uma reestruturação financeira para reorganizar as obrigações de curto prazo e reorganizar a sua estrutura de capital. A empresa, que é uma das maiores companhias aéreas do país, diz que a operação das rotas atuais e as vendas de passagens continuam normalmente. A empresa afirma que até o meio do ano passado tinha uma malha aérea ampla e saúde financeira para manter a expansão que estava programada. No entanto, os planos foram alterados pelo acidente do voo 2283 ocorrido em Vinhedo, São Paulo, no dia 8 de agosto, em que um ATR-72, operado pela empresa saído de Cascavel, no Paraná, caiu antes de chegar ao destino no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a Voipaz, a tutela pedida nesta segunda-feira não engloba os processos de indenização ligados ao acidente que já estão sendo realizados através de uma seguradora. Bom, eu espero, que essa empresa consiga se recuperar, uma empresa daqui, da cidade, e torcer para que os negócios da empresa, que a empresa se recupere. A Voipaz tem tinha quase 1.000 funcionários, e é sabido, que um acidente aéreo é sempre algo traumático para uma empresa, E aliás, nós ainda não andamos numa fase muito boa, Hoje caiu mais um avião em São Paulo. Já são vários acidentes, a gente vai perdendo até a conta, Principalmente com aviões pequenos, A aviação antes era considerada algo tão seguro, é claro que continua segura, mas nos últimos tempos, assim, aviões caindo principalmente em cidades, tem sido muito frequente. Teve o de Gramado, teve esse agora, Tivemos vários acidentes aí desde esse começo do ano. Revide. E agora o Paulo Apolinário vai nos contar os destaques da Revide desta semana, que circula na sua versão digital. Olá Murilo, Bel e ouvintes do RevideCast. A matéria de capa da Revide Digital dessa semana fala sobre a destinação do antigo prédio da Ciane Matarazzo para a construção de um Instituto Federal de Educação em Ribeirão Preto. Nós contamos a história do prédio, os anos de abandono e o futuro dessa edificação. Já na entrevista da semana, falamos com Maria Eugênia Bife, a nova secretária municipal de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O RevideCast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu RevideCast, o podcast da Revide.